Em 2025, um homem registrou um prejuízo contábil de 12 bilhões de dólares. As ações da sua empresa despencaram 70% e no meio do colapso, ao invés de vender, ele dobrou a aposta. Existe um mecanismo que permite tomar dinheiro emprestado quase que de graça e converter esse dinheiro em um ativo que o sistema financeiro não consegue inflar. Quem descobriu isso não é um gestor de fundo soberano, não é um chefe de banco central. É um homem que vendia software de análise de dados e que em 2013 decretou que o Bitcoin estava com os dias contados. Se o modelo que ele construiu funcionar, ele vai ter usado Wall Street contra a própria Wall Street. Se falhar, pode arrastar o preço do Bitcoin junto. Como que o criador de uma empresa comum controla hoje mais de 3% de todo o Bitcoin que vai existir no mundo? Onde está a fratura que pode derrubar o preço do Bitcoin? E o que a lógica por trás de tudo isso revela sobre o sistema financeiro que você usa todo dia? Para responder essas perguntas, precisamos voltar um pouco no tempo. Michael Saylor não começou como um defensor do Bitcoin, muito pelo contrário. Em 1989, ele fundou a MicroStrategy como uma empresa de software corporativo, uma empresa que vende software para outras empresas analisarem dados e tomarem decisões. Era uma empresa sólida, previsível e completamente sem destaque. Por décadas, a ação mal se movia. Wall Street não prestava atenção e Saylor era apenas mais um executivo de tecnologia. E existe um detalhe que poucas pessoas lembram quando falam do Michael Saylor de hoje. Em 2013, ele publicou esse tweet afirmando que o Bitcoin estava com os dias contados. Comparou com um experimento passageiro que não iria durar. Um homem que entendia de tecnologia, que estudava sistemas complexos, olhou para o Bitcoin e descartou. Guarda essa informação, pois ela é mais importante do que parece. 7 anos depois, em 2020, o mundo mudou de forma abrupta. Pandemia, estímulos trilionários, impressão de dinheiro em escala sem precedente na história moderna. E Saylor, diante desse cenário, começou a observar algo que incomodava. O caixa da empresa estava sendo destruído pela inflação. Cada dólar parado perdia poder de compra a cada mês que se passava, silenciosamente, sem que ele fizesse nada. E foi nesse contexto que ele tomou uma decisão, a decisão que mudaria tudo. A compra de 250 milhões de dólares em Bitcoin. O argumento não era especulação, era proteção. O Bitcoin como reserva de valor superior ao dólar em um mundo onde os bancos centrais imprimem dinheiro sem freio. A reação do mercado foi imediata. A ação da empresa, estagnada por 2 décadas, começou a se mover de um jeito que ninguém havia previsto. E não parou mais. Em poucos anos, Michael Saylor foi de cético que decretou a morte do Bitcoin em 2013 ao maior acumulador corporativo da história. E essa virada não foi sorte, foi resultado de uma leitura muito específica sobre como o sistema financeiro funciona, onde está a sua maior falha e, principalmente, como explorá-la. Para entender o que Saylor descobriu, você precisa entender os 2 mecanismos que ele construiu em cima dessa ideia. O primeiro deles vai te fazer questionar tudo que você acredita sobre dívida. Pensa no seguinte cenário: e se você pudesse pegar um empréstimo com uma taxa de 1% ao ano e investir esse dinheiro em um ativo que historicamente rende 50% ao ano? Qualquer pessoa faria isso. O problema é que ninguém oferece uma condição tão boa para um investidor comum, a não ser que você tenha uma empresa de capital aberto. E Saylor tem. O mecanismo funciona assim. Ele emite o que se chama de notas conversíveis. São títulos de dívidas vendidas para investidores sofisticados, fundos e instituições financeiras. E o diferencial é que ele precisa pagar juros extremamente baixos, às vezes próximos de zero. E com o dinheiro captado a custo quase zero, Saylor compra Bitcoin. O ganho está na diferença entre o custo da dívida e a valorização histórica do Bitcoin. Ele capta a dívida barata, compra o ativo sobe, capta mais dívida e compra mais o ativo. Esse ciclo se retroalimenta. E tem um detalhe estrutural que protege o modelo. As notas conversíveis não são lastreadas em Bitcoin. Isso significa que mesmo que o Bitcoin caia, Saylor não é obrigado a liquidar a posição automaticamente, sem venda forçada em cascata. É uma engenharia financeira muito bem feita, mas ele não parou por aí. Em 2025, Saylor foi mais longe, e dessa vez, o alvo era um perfil completamente diferente de investidor. Ele lançou ações preferenciais, as chamadas Stretch, pagando 8% de dividendo ao ano em dólar, não em Bitcoin, não em ação ordinária, em dólar, como um produto de renda fixa convencional. O objetivo era atrair um investidor conservador que quer previsibilidade. O raciocínio é simétrico ao anterior. As taxas do mercado americano estão abaixo de 4% e ele está oferecendo 8%. Investidores que normalmente alocam em títulos de tesouro americano começam a migrar para Stretch para ganhar mais renda. Saylor captura esse dinheiro e compra mais Bitcoin.
Como o Bitcoin historicamente rende muito mais que os 8% ao ano, ele lucra nessa diferença. Ele criou, na prática, um produto de renda fixa que implicitamente financia a acumulação de Bitcoin, mesmo que o investidor conservador nem acredite em Bitcoin. O resultado, em fevereiro de 2026, ele acumulou mais de 717 mil Bitcoins, representando cerca de 3% de todo o Bitcoin que existirá. O homem que vendia software de análise de dados hoje controla a maior reserva corporativa de Bitcoin do planeta. Mas todo modelo construído sobre alavancagem tem uma fratura. Se o preço das ações cair o suficiente, investidores que detêm as notas conversíveis podem exigir o resgate. Se Saylor não tiver caixa para honrar, ele pode ser forçado a vender o Bitcoin para pagar a dívida, o que derrubaria o preço do Bitcoin e retroalimentaria a queda das suas ações. Isso criaria um ciclo de liquidação que se autodestrói. Esse cenário não é hipotético e se materializou parcialmente. Em agosto de 2025 e fevereiro de 2026, as ações da MicroStrategy caíram cerca de 70%. Saylor registrou um prejuízo contábil de 12,6 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2025. O MNEV caiu abaixo de 1, o que significa que o mercado estava considerando que a empresa valia menos que o próprio Bitcoin que ela guardava em carteira. Saylor respondeu sem recuar. Em dezembro de 2025, ele criou uma reserva de caixa de 1,4 bilhão. Chamou as preocupações dos analistas de infundadas e afirmou publicamente que consegue cobrir a sua dívida de 6 bilhões, mesmo que o Bitcoin caia até 8 mil dólares. Se ele está certo ou errado, o mercado ainda vai decidir. Mas o que Saylor fez revela uma vantagem que sempre existiu. Grandes players têm acesso a dinheiro barato. Bancos, fundos, governos, sempre foi assim. A diferença é que todos eles pegam esse dinheiro barato e compram ativos do próprio sistema, imóveis, títulos ou ações. Saylor pegou esse mesmo privilégio e usou para comprar o único ativo que o sistema não consegue controlar. Ele virou a arma do sistema contra o próprio sistema. Saylor não inventou o Bitcoin ou a dívida barata. Ele entendeu onde o sistema errou e construiu uma máquina para explorar esse erro em escala industrial. Você não tem acesso à dívida barata, não pode admitir dívidas no mercado americano, não tem banco de investimento ou estrutura jurídica para replicar o que a Strategy fez. Isso é fato, mas o que Saylor descobriu não é sobre alavancagem, é sobre uma lógica que funciona em qualquer escala. Dinheiro emitido pelo Estado perde valor. Trocar esse dinheiro fraco por Bitcoin ao longo do tempo é a versão que qualquer pessoa pode fazer. Saylor escreveu esse manual em escala bilionária, mas a tese que está por baixo de tudo isso é a mesma para qualquer pessoa com R$100 na carteira. Em 2013, ele decretou a morte do Bitcoin. Em 2026, ele é o maior detentor corporativo de Bitcoin. O homem que mais compra Bitcoin hoje foi exatamente aquele que um dia apostou no seu fracasso. Pensa no que isso diz sobre quem ainda está de fora. A questão não é se você pode fazer o que Saylor fez. A questão é, você ainda está guardando dinheiro fraco enquanto o jogo já mudou? Agora me fala se você gostou desse estilo de vídeo que eu irei contar mais histórias como essa. Clica nesse vídeo se você quiser fazer parte da melhor comunidade de Bitcoin do Brasil ou aqui para aprender a vencer esse jogo. Te vejo lá.